Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, amados. A palavra do Senhor diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos entendimento pelo Espírito Santo do Senhor a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra revelada nos traga mudança efetiva, que não haja em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do sangue do Cordeiro, nenhuma interferência, que a sua palavra flua nos nossos corações e no nosso espírito a gente tenha um entendimento, porque nós estamos aqui para te cultuar e para receber de ti a sua palavra, que ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Essa é a primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro escreveu essa carta, amados, aproximadamente no ano de 64 depois de Cristo. Pedro, quando ele começa a escrever essa carta, ele se refere, ele está narrando a perseguição que estava por emergir, que na verdade, a perseguição em Roma, ela estava já começando a se iniciar. Quando Pedro começa a escrever essa carta, Nero havia posto fogo em Roma. Quando Nero põe fogo em Roma, e 90% de Roma
é incendiada. Apenas 10% de Roma se mantém absolutamente intacta. E esses 10%, a grande maioria era de cristãos. A grande maioria desses 10% eram de pequenos cristos que estavam emergindo de uma forma poderosa. Nero, tomado pelo espírito do anticristo, por conta dessa situação, ele coloca o quê? A culpa nos cristãos. Então, vocês estão vendo, Roma. Apenas eles se salvaram. Então, os grandes culpados pelo incêndio de Roma, quem foi? Os cristãos. Nesse momento, se começa uma perseguição muito grande aos cristãos. São torturados, mortos, crucificados. Então é nesse contexto que Pedro, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus Cristo, ele começa a escrever essa primeira carta. Que nós, para a honra e glória do Senhor, estaremos trabalhando, estaremos aprendendo dela, pelo menos nos 2 próximos domingos. Na verdade, amados, isso é tão real que Pedro, quando está escrevendo, ele fala dessas perseguições. Acompanhe comigo os versos 6 e 7 de 1 Pedro, que diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias o quê? Provações. O que Pedro está dizendo aqui, igreja, é que passaríamos por provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em quê? Em louvor, glória e honra. Na verdade, igreja, quando eu e você somos provados, e nós somos, como os cristãos do ano de 64 depois de Cristo, quando eu e você somos provados, e nós somos, e quando nós, pela fé em Cristo Jesus, passamos pela prova, seja ela qual for, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: que é necessário que a gente passe, porque a nossa fé estará sendo o quê? Fortalecida para louvor, para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Tudo o que passamos nas nossas vidas, todas as provações, quando somos provados na nossa fé, a honra, glória e o louvor sejam para Jesus Cristo. O contexto, então, dessa carta, ela é absolutamente o quê? Atual. Porque hoje, amados, além das provações, nós também, guardadas as devidas proporções, nós também somos o quê? Como crentes, boicotados, como crentes nós somos difamados, como crentes às vezes nos olham um pouco tortos, sim ou não? Então até hoje, em alguma circunstância das nossas vidas, nós o quê? Nos sentimos diferentes. O que o apóstolo Pedro ele vem dizer para nós hoje, amados, que quando eu rompo essa barreira, e quando eu entendo, e quando você entende o seu posicionamento de cristão, nós estamos lutando contra o mundo. Amém ou não? Nós estamos o quê? Criando uma barreira. Nós estamos, na verdade, o quê? Nos circundando do Espírito Santo do Senhor. Na verdade, quando o apóstolo Pedro, ele descreve, vai descrevendo essa carta com um propósito de nos ensinar os tempos difíceis que às vezes nós passamos, ele simplesmente nessa carta deseja que eu e você siga o exemplo de Jesus Cristo. O Evangelho é simples, igreja.
O Evangelho, na verdade, ele não requer muitas explicações. E é nesse contexto que quando Pedro, ele vem falar para mim e para você de perseguições, e que quando nós passamos, a nossa fé é provada, e tudo é para a honra e glória do Senhor, o que ele diz aqui nesse texto, é que ele incentiva, porque nós temos a eternidade, e nós não podemos duvidar da nossa salvação. Amém, igreja? Principalmente nesses tempos de pandemia, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos passando, onde o espírito de anticristo, que ronda não só a cidade como o mundo, como a gente vem falando, ele quer deixar dúvidas no meu coração e no seu coração. Porque nós somos pertencentes ao reino de Deus, nós somos cristãos, nós permanecemos no reino de Deus. Amém, igreja? Então, na verdade, quando Pedro, ele vem falar, ele vem, na verdade, nos incentivar, e ele começa no primeiro versículo falando dos forasteiros da dispersão. Ele está falando para quem? Ele está falando para judeu, ele está falando para o gentil convertido, ele está falando para todos aqueles que por algum motivo ou por outro foram dispersos na palavra. Então, na verdade, quando Pedro, ele vem nessa carta, não é? Ele manda um recado para todos os cristãos dessas cidades que se localizavam na Turquia. Paulo, o maior apóstolo evangelista que Jesus Cristo teve, ele pregou em toda a Turquia. Onde é a Turquia hoje? Todas as igrejas que nós estaremos vendo em Apocalipse, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, todas elas ficavam aonde? Na Turquia. Igrejas e mais igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, que de alguma forma ou de outra se desviaram. E hoje, a grande maioria dos turcos são muçulmanos. Se desviaram dos caminhos de Jesus Cristo. Como se Pedro, Paulo e João, quando escreviam as cartas, eles já estavam meio que adivinhando que essas pessoas iriam se desviar. Então, o contexto, na verdade, nessa carta, é que quando a nossa fé, ela é atacada, é onde nós devemos expressar toda a nossa fé em Jesus Cristo. Eu gostaria novamente de ler o verso 3, eu gostaria que você lesse junto comigo, porque eu quero falar dos pontos mais importantes do Evangelho, e que Pedro, quando está escrevendo essa carta, ele fala no verso 3 que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Amém, igreja? Todos nós aqui somos cristãos, certo? Todos nós aqui já confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim ou não? Sim, todos nós. O principal ponto do Evangelho, é o quê? Regeneração. O que é regenerar? Gerar novamente. É aquilo que Nicodemos, quando Jesus Cristo falou para ele que nós deveríamos nascer de novo, ele não entendeu. Na verdade, quando Pedro ele começa a escrever essa carta, ele está dizendo para mim e para você que nós devemos o quê? Construir de novo, reconstruir de novo a nossa vida, os nossos objetivos, estabelecer o quê? Metas e alvos mediante o quê? Tudo aquilo que o sangue do Cordeiro fez na minha vida e na sua vida. Porque ele, quando nos tocou, ele religou o quê? O nosso espírito que estava morto.
Ele deu o religare. Ele religou o meu espírito ao Espírito de Deus. E a nós, cristãos, nós devemos seguir o que, igreja? Sendo regenerados. Jesus Cristo se faz presente na minha vida e na sua vida quando há mudança, quando há regeneração, quando há um processo de amadurecimento, quando há um processo de novo nascimento. Deus, Ele se importa muito com o ensino. O ministério de Jesus Cristo, o primeiro grande ministério de Jesus Cristo é o ensino. Tanto é que nós temos aula de teologia na segunda, temos culto de estudo, temos escola bíblica. O primeiro grande passo de Jesus Cristo se apresentando na Bíblia é o quê? É um ensino. Mas se não houver regeneração, igreja, não há cristianismo. Se eu não nasço de novo, se as coisas velhas já se passaram, eis que tudo fez novo, como Paulo diz, na minha vida e na sua vida não for absolutamente verdadeiro, nós estamos marcando passo como crentes, como cristãos. Amém, igreja? Se não houver mudança, se não houver regeneração, não há cristianismo. É exatamente isso que Paulo está querendo nos dizer. E quando eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo me levou a quem? Ao autor da carta, Pedro. A gente não precisa ter um conhecimento bíblico absurdo de saber o quê? A personalidade de Pedro. Pedro era um dos apóstolos menos preparados de Jesus Cristo. Sim ou não? Menos preparado. Pedro era o mais inculto. Pedro era o mais iletrado. Pedro era quase um analfabeto. Simples, absolutamente humilde. O que se destacava na vida de Pedro era que ele era o quê? Um excelente pescador. Mas quando Jesus Cristo ele começa a escolher os apóstolos, ele também vê o quê? As qualidades. Deus, quando te escolheu, Ele viu em você as suas qualidades. No caso de Pedro, as qualidades eram coragem. Pedro era um homem absolutamente corajoso e também destemido. Pedro, ele tinha uma capacidade muito grande de aprendizado. E o mais importante, se você sair desse culto de hoje, apenas então somente com isso que eu vou falar agora, que isso seja rema na sua vida, que isso seja uma verdade na sua vida, o Espírito Santo já cumpriu o objetivo que você veio fazer hoje aqui, e os amados irmãos. Pedro, ele tomava todas as palavras de Jesus Cristo como ordem. Amém, igreja? Todas as palavras que Jesus Cristo falou, Pedro ele tomava como ordem. Amém? Isso não precisa cultura, você não precisa ter faculdade, você não precisa falar bem. Pedro, ele se tornou um dos apóstolos mais importantes, porque ele acreditava em tudo que Jesus Cristo falava, absolutamente tudo. Tudo. É como se hoje, eu e você, pegando essa Bíblia, nós não só acreditássemos, mas praticássemos tudo o que diz a palavra. É por isso que nós estaremos falando de 1 Pedro, porque Pedro tem um recado muito importante para nós. Pedro,
Ele escutava com atenção tudo que Jesus Cristo falava. Pedro seguia o mestre em tudo que fazia. Ele dava o melhor. Pedro, ele seguia rigorosamente o mestre. É por isso que Jesus Cristo elegeu Pedro como o primeiro homem a falar do quê? Da igreja. É em você, Pedro, que eu edificarei o quê? A minha igreja. Eu tenho certeza que eu vou poder contar com você. O meu espírito, o Espírito de Cristo estará com você. Porque eu sei que você é eficaz, eu sei que você persevera. Porque tu, Pedro, é a pedra, e sobre sobre ti eu edificarei o que? A minha igreja. Essa mensagem, igreja, é para mim e para você. Porque todos nós temos características que Deus se agrada. Todos nós precisamos melhorar muito nas nossas vidas. Nós precisamos melhorar nos nossos relacionamentos como filhos, precisamos melhorar nosso relacionamento como esposa, precisamos melhorar nosso relacionamento como homens, como sacerdotes. Temos as nossas falhas. Nós precisamos de muitas mudanças. Nós precisamos melhorar muito as nossas vidas. É por isso que o Espírito Santo do Senhor nos traz hoje para dizer uma coisa para mim e para você: que não há evangelho sem mudança. Não há evangelho sem mudança. Não há evangelho sem melhoria. Não há evangelho sem crescimento. Quando eu e você somos provados, é para que eu e você, mediante a ação do Espírito Santo, cresçamos como varões, cresçamos na graça, cresçamos como sacerdotes, cresçamos como mulheres, cresçamos como homens. Quando Jesus Cristo pegou esses 12 apóstolos e durante 3 anos ficou ensinando e ministrando, num determinado momento, Pedro, absolutamente experiente, um dos melhores pescadores, ele começou a pescar à tarde, já no finalzinho da noite, e nada pegou. Ele e alguns pescadores nada pegaram. Ficaram a noite inteira o quê? Tentando, e tentando, e tentando com várias estratégias, e nada conseguiram. Quando eles estavam saindo do mar, da lagoa, eles encontram quem? Jesus Cristo. Pedro e outros pescadores absolutamente exaustos, a noite inteira, usando de tudo aquilo que lhe era o quê? Como experiência, eles não conseguiram o quê? Nenhum peixe. Quando estava amanhecendo e eles saíram do barco, quem eles encontraram? Jesus Cristo. E Jesus Cristo prova Pedro. Jesus Cristo prova aquele homem, dizendo o quê? Volte, vai mais fundo e jogue novamente a rede. Às vezes eu e você, quando nós temos nas nossas mãos o controle de certas situações e Deus manda a gente voltar, geralmente nós não voltamos. Por quê? Porque somos prepotentes, somos arrogantes. O que Pedro fez imediatamente? Trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, mas sob a sua palavra eu lançarei novamente a rede. O que aconteceu, igreja? Pedro voltou, lançou novamente a rede, e a rede não foi suficiente para quê?
para resgatar todos os peixes. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Isso, na verdade, é uma pequena prova de que Jesus Cristo fez a quem? A Pedro. Isso é uma prova, igreja, de que a prosperidade na sua vida, na minha vida, prosperidade, quando eu digo, é o quê? Moradia, emprego, ela depende de quê? De obediência. Só de obediência. É dessa forma que no início de sua primeira carta, Pedro anuncia que Jesus Cristo é a esperança. Que Jesus Cristo, Ele vai nos dar e nos dá o quê? Uma herança. E que essa herança ela não pode ser destruída. A herança que Jesus Cristo tem na minha vida e na sua vida, ela jamais, em nome de Jesus, ouça. A herança que Jesus Cristo tem na minha vida e na sua vida, ela jamais será manchada. A herança que eu e você tem em Cristo Jesus, essa herança está reservada na eternidade, juntamente com o Cordeiro. Amém ou não? Na verdade, igreja, o Espírito Santo do Senhor, Ele vem nos dizer hoje, que a minha obediência e a sua obediência nos frutifica como cristãos prósperos e cristãos da eternidade, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Eu quero encerrar esse sermão, essa palavra, quero que você acompanhe o verso 8. Ele diz o seguinte, igreja: mesmo sem ter visto Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam como uma alegria indescritível e cheio de glória. Jesus Cristo, amados, Ele está aqui, Ele está na sua igreja, Ele está dentro de você e dentro de mim. Pedro, ele é absolutamente cirúrgico quando diz: você não pode ver, você não pode tocar, mas Ele está aí. Amém, igreja? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado e glorificado é a presença do Senhor na minha vida e na sua vida, porque Ele está no meio de nós. E para encerrar, evangelho sem mudança não é evangelho, porque nós prosseguimos para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Antes de nós irmos para a ceia, eu gostaria que vocês colocassem em pé.